Olá, queridos alunos, meus alunos e alunos de outros lugares do Brasil que estão seguindo o canal Tarefa de Casa. A aula de hoje é de Geografia. Nós vamos falar um pouquinho de mudanças e permanências, né? O estado do nosso planeta, como eram as coisas antes e como são agora. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha em algumas imagens de lugares antes e depois, né? Houve muitas evoluções no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Alguma coisa nós já estudamos nos meses de abril e maio, né? Quando nós desenhamos o nosso bairro, a nossa rua, quando nós analisamos, fizemos uma reflexão sobre como é a nossa rua, a nossa casa e como nós gostaríamos que fosse, né? E quais são as mudanças que ocorreram no nosso lugar. Talvez estão morando há muito pouco tempo e já moravam em outras cidades, né? Você pode falar um pouquinho da outra cidade também, tá? Então, todas as cidades sofrem mudanças, o mundo sofre mudanças, nós estamos em constante processo de mudanças. Nós, como seres humanos, assim como outros seres vivos, como os animais, eles nascem, crescem, evoluem, né? Se reproduzem e morrem. Então, esse é o processo de todo ser vivo. Alguns seres vivos duram 40 anos, 50, 60, 100, outros passam de 100, e isso depende de cada ser vivo, né? Então, como nós também temos a nossa evolução, o mundo também tem a sua evolução. Às vezes, a evolução causa alguns efeitos positivos e alguns negativos. E nós vamos ver isso agora. Os positivos é que nós precisamos sempre atualizar, nós precisamos crescer, evoluir, transformar para o bem. E os negativos é que algumas dessas evoluções e transformações ocasionam efeitos colaterais. Por exemplo, olhando o nosso bairro, quem já mora muito tempo no seu lugar já pode perceber que antigamente, antes é o que vem antes, né? O que já passou, né? É o passado, o antes. E o que vem depois é o futuro. E o agora é o momento presente. Neste momento que eu estou falando com você agora é o presente, tá? Então, neste momento agora presente, se nós olharmos em nossa volta, né? Olharmos da janela da nossa casa, no terreno da nossa casa, nós vamos ver quantas coisas mudaram. Por exemplo, uma coisa que eu bato bastante na mesma tecla, eu sempre falo isso, que o professor, ele, se fosse para trabalhar com questão de defender o meio ambiente, eu acho que eu seria muito rígido em questão do meio ambiente, porque eu sou uma pessoa que sofro com essas mudanças, porque eu gosto muito do verde, né, das plantas, das árvores, e um dos efeitos negativos que ocorrem é as construções, né? Muitas construções, então, no nosso bairro. Por exemplo, no meu bairro onde eu morava, hoje eu moro em outro bairro, mas no bairro onde eu morava, existia uma casa a metros de distância, a minha e outra, então eram 3 casas. Né? E tinha uma escola bem pequenininha, bem pequena, né? Tinha 2 salas de aula. E ali alguns alunos vinham de outros lugares para estudar naquela escola. Então, aí quando eu era criança, né, existia uma arrozeira, uma plantação de arroz atrás da minha casa, que todo ano vinha uma máquina para a colheita do arroz, para o que era plantio de arroz, e ali era muito lindo, tinha vaca, tinha bois, tinha vizinhos que tinham criação de galinha, de porco. E era uma vida no campo, né? Como é uma vida no campo, num sítio, numa fazenda. Então, assim como vários lugares
do Brasil. E esse meu bairro, ao longo do tempo, quando eu fui crescendo, ele foi evoluindo. Vieram outros vizinhos, construíram suas casas. Antes só existiam casas de madeira, só se via casa de madeira, hoje já tem casa de material, né, de tijolos. Existem vários tipos de casas, casas de vidro. Existem ainda hoje outros tipos de casas, continuam existindo também as casas de madeiras, né? Isso não deixa de existir, só que ao longo ao passar dos anos, vem mais casas, outros tipos de casas, né? Outros formatos de casas que eles vêm como forma de construção para facilitar a construção também. Então, hoje, se eu for olhar, né, o bairro, a rua onde é que eu moro, o bairro onde é que eu moro, se eu for pegar uma foto de 30 anos atrás e agora, eu não reconheço, porque ele mudou muito. Antes não existia farmácia, não existia mercado, não existia vendinhas, tudo tinha que ser longe para poder comprar. E hoje tem tudo isso, né? Isso é um benefício ótimo. Quem não queria, né, ter uma farmácia perto de casa, um mercadinho perto de casa, uma padaria perto de casa, coisas úteis que às vezes nós nos deslocamos para ir longe, né, lá do outro lado da cidade, no centro da cidade, às vezes a pé, sem transporte, às vezes de bicicleta, para poder comprar e trazer. E hoje nós já temos na porta de casa. E muitas vezes com preguiça de sair para ir lá comprar. Claro que agora, no momento de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas, enfim, vamos depois, isso antes e depois da pandemia, né? Vamos lembrar disso, né? Então, hoje tem tudo perto. É um efeito positivo? Sim, é um efeito positivo. Porém, existe o efeito negativo. O que é? Vocês sabem que quando o planeta foi quando o planeta foi sendo formado, né, era só verde. Era só verde. O Brasil era muito verde. Ainda nós temos a Amazônia, que é o verde, né? Então, o verde, as árvores, elas purificam o nosso ar, né? Elas fornecem a sombra e as árvores, elas abrigam os pássaros, matos, as ervas, servem para o alimento dos animais, dos bois, das vacas e outros tipos de ervas de campos, quando as pessoas plantam para alimento, né, para salada, outros tipos de ervas também que servem para os nossos chás. E isso tudo é natureza. É a natureza, foi o que Deus nos deixou. Só que alguns lugares sofrem, né, essas mudanças como efeito negativo, porque daí quantos campos, quantas montanhas, morros são devastados para construções? Quantos lugares que não tem praças para as crianças brincarem porque foi construído um shopping, né? Então, quantos lugares, parques lineares que poderiam ter ao redor de rios e praias, cheio de verdes com árvores? Quantos animais deixaram de viver ali? Quantos animais morreram porque foi retirado o seu habitat? Isso tudo mexe com a estrutura do nosso planeta. Por isso que muitas coisas estão mudando, o clima está mudando, ocorre mais chuvas mais fortes, vendavais mais fortes, como ocorreram nos últimos dias, como a gente vê frequentemente, enchentes, o calor, os verões vão ficando mais quentes, os invernos vão ficando mais frios, com vários ciclones. Então, vai mudando, né? O nosso planeta vai mudando.
só que vai mudando às vezes negativamente por essas questões negativas, por esses efeitos negativos. Isso vai afetando também as condições climáticas do nosso planeta, inclusive os mares, como o avanço do mar nas costas, né? Olha quantas construções perto das costas, né? Isso tudo, o mar vai tomar o que é dele, a natureza só vai tomar o que é dela. Então, se hoje nós formos reparar, né, o mar, anos atrás, há muitos anos atrás, ele era muito mais afastado, né? Hoje ele já está, cada ano que passa, ele aumenta alguns centímetros, alguns milímetros, e isso por causa do efeito negativo da transformação do homem, né? Então, o que nós podemos fazer para mudar, né? O que nós podemos fazer para mudar é nós sermos mais conscientes dos efeitos positivos e negativos. Uma das mudanças positivas também que a gente percebe, né, ao longo do tempo, que coisas que mudaram, né? Por exemplo, as pessoas na vida no campo, muito antigamente, lá nos tempos bem atrás dos nossos avós, bisavós, né? Que moravam em sítios, em lugares mais distantes, que não tinham água encanada, daí eles tinham que pegar água do poço ou ir até o rio mais próximo para pegar as águas, né, para lavar louça, para lavar roupa. Muitos dessas pessoas lavavam suas roupas nos rios, né? E ao invés da máquina de lavar roupa que bate para tirar a sujeira da roupa, eles batiam nas pedras com a roupa, né? Então isso é uma imagem que eu vou passar semana que vem para vocês em história. E luz, não existia luz, né? E eram velas, lamparinas, lampiões. Então, muitas coisas mudaram, trouxeram resultados positivos hoje. Quantas coisas que mudaram onde você mora? Água encanada, por exemplo, fiação, luz elétrica, postes. Quantas coisas que mudaram na rua onde você mora? Água encanada, né? Energia elétrica, TV a cabo, internet. Quantas coisas que hoje está mais acessível, chega até a sua casa, né? Então, isso tudo é um resultado positivo para a gente pensar, né? As mudanças trazem efeitos positivos e negativos, e os negativos, o que a gente precisa fazer para mudar? Pense bem. Vamos ver agora as transformações que ocorreram, né? E vamos ver as diferenças também, como viver no campo e na cidade. E depois vocês vão ter um livro, um PDF, né, que fala do rato do campo e da cidade, para vocês fazerem uma associação dessa leitura e a interpretação dessa leitura, que eu acho muito importante, é uma leitura muito legal, né? E o professor quer deixar essa leitura para vocês em PDF, para vocês lerem, tá? Um abraço e olhem as imagens das cidades que o professor vai passar agora, tá? Bom, algumas imagens que nós podemos observar com agora são imagens de antigamente. Imagens antigas, antes da evolução dessas cidades. Observem que as fotos ainda são em preto e branco. Agora vejamos Rio de Janeiro, o antes e o depois. Observamos que neste morro ainda estava em construção o Cristo Redentor. Aqui algumas das evoluções foram aquelas que atingiram os morros, que são as construções das comunidades. Campinas, São Paulo, o antes e o depois. Olha como as cidades foram erguendo suas casas, seus prédios, comércios. Antes e depois de algumas cidades, Florianópolis, Santa Catarina. Agora nós já estamos no nosso estado. Veja agora o antes de Florianópolis. Ainda observamos a foto preto e branco. E aqui
depois, né? Aqui nós vemos as duas pontes e já com várias casas construídas nas costas. Aqui é o antes de Florianópolis, bem antes da construção desta ponte aqui. Então, antes da construção daquela ponte, era tudo assim. Utilizavam balsas para poder atravessar os rios. E assim deu-se início da construção da nova ponte. Aqui é Florianópolis depois. Olha a quantidade de prédios, gente, de edifícios. Aqui nós já estamos no bairro Meia Praia de Itapema. Meia Praia, o bairro de Itapema. Olha, gente, vocês estão vendo esse trilhinho aqui, ó? É a avenida da Meia Praia, Itapema. Agora, observem Meia Praia depois de tantos anos. Olha só, não tinha um prédio aqui. Olha só do jeito que tá. Aquela viazinha que eu mostrei para vocês antes, depois. Não é incrível a evolução? O Rio Perequê antes. Olha só, gente, o Rio Perequê. Aqui está a ponte que atravessa o rio, ó. Aqui é Meia Praia e aqui é o Perequê, Porto Belo, tá? Olha o Rio Perequê. Vamos ver como é que está o Rio Perequê agora, depois de tantos anos. Olha só. Aqui é Meia Praia. Deste lado de cá já é o bairro Perequê. Olha a construção. Como evoluiu a cidade. Aqui nós estamos vendo Porto Belo. Uma vista de cima. Bem antigamente, a ilha de Porto Belo. E agora nós veremos Porto Belo depois. Já tem várias construções aqui nas costas. E a ilha de Porto Belo lá. Entenderam, pessoal, como o mundo evolui? Como as cidades evoluem? Como o seu bairro evolui também? Como a sua rua também evolui? Preste bastante atenção no mundo em sua volta.